Olá, tudo bem? Bom, vamos para mais uma atualização do Ministério da Saúde sobre Covid-19 e gravidez. Desta vez, a nota técnica número 13, que pelo menos aqui na publicação, hoje são 5 de maio de 2020, a data é de 4 de maio de 2020. E qual é o assunto desta nota técnica? Recomendações acerca da infecção, da atenção puerperal, alta segura e contracepção durante a pandemia da Covid-19. Bom, a nota técnica foi elaborada de acordo com as evidências produzidas até a presente data, considerando a dinâmica e o comportamento do vírus nas gestantes e puérperas, bem como a publicação de novos achados científicos. A mesma poderá ser alterada a qualquer momento. Como já alterado na nota técnica número 12, que nós, inclusive, já falamos aqui em outro vídeo do IGTV e do YouTube, mudanças fisiológicas no organismo da gestante que perduram ao longo do puerpério podem levar a uma predisposição por infecções graves, inclusive respiratórias, visto que estas mudanças não se resolvem imediatamente após o parto. Vamos para a análise aí do documento. Vamos lá. Embora com dados limitados sobre a apresentação clínica e os resultados perinatais em curso com a COVID-19, durante a gravidez ou o puerpério, é possível que esse grupo populacional tenha potencial risco para desenvolvimento da síndrome respiratória aguda grave ou síndrome gripal. Vale ressaltar que a epidemia do SARS-CoV tipo 1, em que a letalidade no grupo de gestantes chegou a 25%. Isso aqui é muito importante de ressaltar, até porque o SARS-CoV tipo 1 é da mesma família, né, do coronavírus. Por sua vez, a caracterização dos casos de Covid-19 parece apresentar no Brasil maior gravidade após o parto, evoluindo para o pior desfecho. Estudo recente demonstrou alterações clínicas, radiológicas e laboratoriais de maneira repentina e substancial no pós-parto imediato. Entre elas, a piora do quadro respiratório, elevação de dedímero, aumento de leucócitos e proteína C reativa, além da queda expressiva dos linfócitos. A gente já falou que é justamente o que chamamos de linfocitopenia. No entanto, essas alterações ainda não são explicáveis. Desse modo, novas pesquisas serão necessárias para elucidar a gravidade do vírus SARS-CoV tipo 2 no período puerperal. Pesquisadores iranianos observaram uma deterioração rápida em gestantes e puérperas infectadas, sendo eles os primeiros a relatar um óbito de gestante por Covid-19. Tratava-se de uma gestante de 27 anos, com idade gestacional de 30 semanas e sem comorbidades. Achados inespecíficos e apresentações atípicas nas imagens foram incompatíveis com os estágios iniciais de pneumonia por Covid-19. A evolução observada na tomografia de tórax apresentou, dentro de 30 horas, uma rápida progressão para opacidade consolidada, derrame pleural, enquanto outro estudo relatou no intervalo de 10 dias, 10,5 dias entre os sintomas iniciais e o agravamento do quadro pulmonar. Diante do atual cenário, recomenda-se que seja realizada a testagem diagnóstica para as parturientes com suspeita clínica de Covid-19 no momento da internação, sustentado nos seguintes achados. Vamos lá. A existência de casos com evolução aguda e desfavorável em gestantes e puérperas, admitidas sem sintomas. Evidência recente no atual epicentro mundial do Covid-19 apontou
percentual elevado de gestantes internadas e no momento do parto estavam assintomáticas e testaram positivas para SARS-CoV tipo 2, o esforço físico combinado com a expiração forçada, especialmente no período expulsivo do trabalho de parto, pode potencializar a aerolização e, consequentemente, aumentar a transmissibilidade. Isso aqui é um ponto fundamental. Vai voltar para falar daqui a pouco só sobre esse item. E a necessidade de rigorosa monitorização da mulher no puerpério, uma vez que esse momento parece apresentar maior agravamento dos casos de Covid-19 em mulheres. E espaços inadequados das maternidades nas diversas regiões do país, em que o compartilhamento do ambiente pode levar à disseminação do vírus. Aqui nós temos 2 pontos fundamentais que vale a pena a gente reforçar. Em primeiro lugar, realmente, a gente vai ter aqui justamente esse item fundamental. O esforço físico combinado com a expiração forçada, especialmente no período expulsivo do trabalho de parto, pode potencializar a aerolização e, consequentemente, aumentar a transmissibilidade. Por isso que se deve ter muito cuidado com a gestante em trabalho de parto, sobretudo em trabalho de parto avançado, porque ela tanto pode ser mais fácil de adquirir o vírus, porque trabalhar com a respiração nesse período é bem complicado, então ela pode inspirar muito mais do ambiente externo, e é difícil você usar, muitas vezes a gente, sem estar, obviamente, sem realizar tanto esforço físico, é difícil usar máscara. Imagina uma parturiente, né? É muito complicado, e sem contar com não só o fato de ela ficar mais exposta por não usar máscara muitas vezes no trabalho de parto, até para conseguir respirar melhor, como também a própria expiração acaba realmente fazendo com que ela tenha uma maior aerolização e aí aumenta a transmissibilidade. Mas tem outro ponto aqui importante, que aqui sim, eu vou até diminuir aqui a tela para reforçar uma grande realidade do nosso país. Isso aqui, ó. Isso aqui vale a pena a gente realmente enfatizar, que é a nossa grande realidade. Os espaços inadequados nas maternidades, nas nossas diversas regiões do país, em que o compartilhamento do ambiente pode levar à disseminação do vírus. É claro, minha gente, como é que se coloca numa sala, num quarto, com 6 a 8 leitos, por exemplo, e cada leito tem uma cadeira do lado com um acompanhante, e é uma cama do lado da outra. A paciente não tem privacidade para nada. Então, como é que você quer falar em humanização do parto diante desses ambientes de aglomerado? Não é muito exigir privacidade. Se tivesse que dividir, que pelo menos, sei lá, fosse 2 ou 3 leitos no máximo, que tivessem divisórias para permitir uma maior, literalmente, conforto, segurança, privacidade. A hotelaria é importante, ninguém está pedindo hotel de luxo, não, entendeu? Uma maternidade de luxo. Mas, assim, o que é que seria realmente aceitável? Né? Como é que faz para você ter, sei lá, numa enfermaria, por exemplo, com 8 leitos e mais 8 acompanhantes, você vai ter um banheiro para 16 pessoas que usam ali toda hora, sabe? Não faz o menor sentido, é preciso... Essa pandemia do coronavírus veio realmente trazer a reflexão de que esses ambientes das nossas maternidades, principalmente no caso das maternidades públicas, eles são completamente inadequados, completamente desumanos. Não faz sentido. E vai ter mais bronca na saúde materna infantil, infelizmente, se a gente mantiver essa mesma política, como a gente já está vendo, a superlotação de diversas maternidades e o acometimento de vários profissionais de saúde. Mas vamos em frente. Vamos passar agora para as recomendações sobre alta segura no pós-parto. Vamos lá. Considerando a portaria 2068, do 2068, do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial em 21 de outubro de 2016, no seu artigo 9, a alta da mulher e do recém-nascido deverá ser realizada mediante elaboração de projeto terapêutico singular, considerando-se para o tempo da alta as necessidades individuais.
A liberação da puérpera com suspeita ou confirmação para COVID-19 no pós-parto vaginal pós-cesariana do ambiente hospitalar para sua residência deve estar condicionada a uma situação clínica estável e situação social favorável, com orientações sobre autocuidado e cuidados com o recém-nascido, visando evitar complicações e propagação do vírus. A alta hospitalar de puérperas com risco aumentado de complicações no período puerperal, seja por comorbidades e ou complicações da gravidez e parto, seja por vulnerabilidade social, e também as puérperas sem diagnóstico de COVID-19 com quadro estável, deve acontecer mediante a atuação da equipe de saúde da família de sua referência para monitoramento sistemático das condições de saúde do binômio neste período que se mostra de maior vulnerabilidade. Recomenda a elaboração de projeto terapêutico singular, tanto da equipe assistencial hospitalar como da atenção primária à saúde. Aqui, a puérpera for referenciada, não é recomendada a alta sem que este contato prévio e efetivo com referenciamento da puérpera à unidade primária de saúde seja feito por parte da maternidade. Eu nunca vi isso. Não sei se isso aqui vai funcionar. Não sei mesmo. Aqui em Pernambuco, pelo menos nas maternidades onde trabalhei, eu nunca vi estar o serviço, a maternidade, por exemplo, de alto risco eu trabalhei, e até de baixo risco eu trabalhei, está tão interligado com a atenção primária à saúde. Para mim, isso é uma utopia. A verdade é que cada vez mais os pré-natais não estão funcionando, deveriam ter a demanda muito mais aumentada, até porque você está tendo um espaçamento das consultas, então não pode ter mais aglomeração. Então, o tempo de pré-natal, que, sei lá, se era uma manhã, deveria dobrar, porque antigamente se atendia em maior quantidade, né, durante o turno, porque você tinha um maior acúmulo de pessoas, é fato, de gestantes. Então, agora, como não está tendo esse acúmulo, é preciso abrir mais vagas de pré-natal, mais turnos de pré-natal. E isso aí a gente não, pelo menos, eu atendo as urgências e percebo nas unidades públicas que a cada vez mais elas dizem não tem ultrassom, não tem pré-natal, não tem, entendeu? Mas vamos lá. Quantas mulheres diagnosticadas com COVID-19 após o parto que se encontram assintomáticas, não é recomendado estender o período de internação e postergar a alta hospitalar. A alta hospitalar precoce está sempre indicada. Isso aqui é importante. A alta hospitalar precoce está sempre indicada, desde que a mulher e o recém-nascido encontrem-se em bom estado geral, ambos sem sinais de síndrome gripal e que possam evoluir para insuficiência respiratória. Recomenda-se que esta não deve acontecer minimamente antes das 24 horas pós-parto. A equipe da maternidade precisa esclarecer todas as dúvidas da mãe e seu acompanhante e garantir uma avaliação completa do recém-nascido, condições da pega no momento da mamada, exames de triagem neonatal e identificação da icterícia neonatal. Puérperas classificadas como grupos casos suspeitos, mesmo que assintomáticas, devem se manter em isolamento domiciliar, preferencialmente com um binômio em quarto privativo, com distanciamento mínimo entre o berço do RN e mãe de 1 metro. Orienta-se etiqueta respiratória conforme orientado pela OMS, além da higienização das mãos imediatamente após tocar nariz, boca e sempre antes dos cuidados com o RN. É importante o uso de máscara durante os cuidados e a amamentação do recém-nascido e caso a puérpera precise circular em áreas comuns da casa. O profissional de saúde, ao atender a puérpera e recém-nascido, deve seguir as orientações de precaução padrão e gotículas. Em especial, nesse momento de pandemia do COVID-19, os serviços devem garantir a longitudinalidade do cuidado à mulher e ao recém-nascido. O sistema de referência e contra-referência precisa estar fortalecido, com fluxos bem estabelecidos com a equipe de atenção primária. Sob hipótese alguma, a mulher e o recém-nascido devem ser abandonados pelas equipes após a alta hospitalar precoce. A essa família deve ser compartilhada a responsabilidade quanto à rápida identificação dos principais sintomas que o RN pode manifestar e que necessitam de encaminhamento imediato aos serviços de saúde, como dificuldade para respirar, batimento de asas do nariz, retração intercostal, cianose, letargia, alterações da temperatura e etc.
Nesse sentido, o Ministério da Saúde mantém a recomendação de intensa vigilância e medidas de precaução em relação às gestantes e puérperas com base no conhecimento científico sobre a gravidade diante de outras infecções respiratórias no ciclo gravídico puerperal e de óbitos em gestantes e puérperas por Covid-19 no país. Do mesmo modo, a equipe da maternidade e a equipe da atenção primária à saúde devem orientar a mulher e seu acompanhante sobre os sinais e sintomas que esta poderá apresentar com o agravamento da Covid-19, sendo eles tosse, dor de garganta, dificuldade para respirar, vômito, diarreia, hipotermia, dentre outros. A gente tem pego muitos sinais de anosmia, não sentir o gosto da comida, por exemplo. Com todos os cuidados e os DPI adequados, os profissionais da atenção primária à saúde deverão realizar visita domiciliar da mulher e do recém-nascido entre 7 a 10 dias. O período puerperal merece atenção das equipes, tendo em vista as complicações que as mulheres podem apresentar, como quadros de infecção, hemorragias e depressão pós-parto. Com a recente aprovação do uso da telemedicina pelo Ministério da Saúde, recomenda-se que o acompanhamento das mulheres recém-nascidas e crianças seja garantido nesse momento de Covid-19, que as unidades vivenciem intenso fluxo de atendimento, que elas vivenciem intenso fluxo de atendimento. Recomendações técnicas no pós-parto, sobre a contracepção no pós-parto. A pandemia do Covid-19 não altera a segurança dos métodos contraceptivos modernos. É esperado que durante a existência dessa pandemia, as mulheres se sintam temerosas com a nova gravidez e necessitem reforço no acesso a informações e nos métodos contraceptivos. Os dados disponíveis sobre os efeitos da SARS-CoV-2 na fertilidade na gravidez são escassos, sem elucidação quanto à transmissão vertical, parto prematuro e crescimento intrauterino restrito, o que sugere cautela durante esta pandemia. Neste contexto, a contracepção segura e eficaz torna-se de extrema importância, especialmente enquanto as mulheres não desejam engravidar. O planejamento reprodutivo deve ser garantido, mesmo em época de pandemia, como serviço essencial. Orientações sobre saúde reprodutiva devem ser oferecidas às puérperas, reafirmando o direito de acesso a métodos contraceptivos de sua escolha, de modo a não ter uma gravidez não desejada. O risco de uma nova gravidez em um curto espaço de tempo deve ser considerado nestas orientações. Todos os métodos devem estar disponíveis e ser ofertados às mulheres no puerpério. De acordo com a condição de saúde, como diabetes, hipertensão arterial, câncer de mama, tabagismo e outras, a puérpera deve receber aconselhamento para garantir o uso de um método contraceptivo adequado e seguro. Os LARCs, ou seja, os métodos contraceptivos reversíveis de longa duração, são especialmente indicados neste momento de pandemia do SARS-CoV tipo 2, por não necessitarem de intervenção diária da mulher, possuírem alta eficácia e uso por longo tempo, dentre os quais os LARCs. O SUS oferece o DIU de cobre, cuja inserção no pós-parto e pós-abortamento imediatos podem e devem ser oferecidos às mulheres. A oferta de inserção imediata no DIU de cobre no pós-parto e pós-abortamento reduz a necessidade de um novo procedimento agendado na atenção básica, diminuindo a chance da não efetivação do planejamento reprodutivo e de idas repetitivas aos serviços de saúde que se encontram sobrecarregados neste momento. Vamos para a conclusão. Em especial, neste momento de pandemia da Covid-19, os serviços devem garantir a longitudinalidade do cuidado à mulher e ao recém-nascido. Os serviços de referência e contra-referência precisam estar fortalecidos, com fluxos bem estabelecidos com a equipe de atenção primária. Neste sentido, o Ministério da Saúde mantém a recomendação de intensa vigilância e medidas de precaução em relação às gestantes e puérperas, com base no conhecimento científico sobre a gravidade diante de outras infecções respiratórias no ciclo gravídico puerperal. Bom, é isso. A gente tem aqui as referências bibliográficas
E o que é que as assinaturas das pessoas responsáveis, mas o que é que traz de novo aqui essa nova nota técnica, né? Uma atenção ainda maior para as gestantes e puérperas. Realmente, o nosso país vive uma realidade diferente dos outros países. Não tem como negar o número de mortes maternas que já aconteceram, não tem como negar o número de gestantes e puérperas acometidas pela Covid-19, não tem mesmo como negar, por mais que nós não tenhamos, exceto uma carta que foi publicada noticiando algumas mortes maternas no mundo e no Brasil, de um grupo de estudos aqui do Brasil, mas eu não tenho nenhuma referência científica de dados aqui do Brasil na literatura científica internacional. Mas já está muito evidente essa questão, até porque, com certeza, essas doenças virais elas terão maior repercussão naqueles países em que as condições de vida e de saúde da população elas são precárias. Então, semelhante ao que aconteceu na pandemia da Zika, dengue, chikungunya, em que Pernambuco ocupou, infelizmente, o lugar de destaque, a gente não pode esperar nada diferente diante desta nova pandemia aí da Covid-19. Então, precisamos estar unidos contra esse vírus. Não podemos menosprezar. É preciso EPI, é preciso, em relação à maternidade, uma política mais efetiva para que as equipes de saúde estejam completas, para que você garanta leitos, para que as maternidades funcionem de maneira adequada, para que você tenha realmente as consultas de pré-natal e os exames básicos. Eu não vejo com bons olhos essa história de você ficar diminuindo, espaçando o número de consultas de pré-natal quando você já tem uma péssima assistência pré-natal, pelo menos é isso que eu vejo na saúde pública, muitas vezes aqui nas cidades aqui de Pernambuco. Pelo contrário, era fundamental reforçar de alguma maneira, de repente até por mídia social, gravação de vídeos educativos, não sei, é preciso se reinventar nessa pandemia. Algum vídeo educativo sobre pré-natal que as pacientes elas podem assistir remotamente, sem necessariamente ter que ir para consulta presencial. E aí sim, eu sou a favor de que essas consultas sejam mais objetivas, que não demorem tanto, até para não ter muita exposição das pacientes aos serviços de saúde, que acabam sendo locais de disseminação de vírus, mas trouxe esse alerta aí em relação, principalmente, à questão das acomodações da maternidade. O governo tem ciência de que esse modelo ele não é o ideal, que essas maternidades deveriam estar funcionando sobre outro modelo, o modelo do PPP seria o ideal, que é quando a mulher chega no pré-parto, fica no mesmo leito durante o parto e até no pós-parto ela só sai daquele leito para alta. Então é preciso repensar nesse modelo de atenção obstétrica. Vamos juntos aí divulgando essas informações, espero ter contribuído. Esse vídeo, na verdade, é a leitura da nota técnica número 13, com alguns comentários da minha pessoa. Eu sou obstetra já, médico há quase 20 anos, e atuo também na obstetrícia e na medicina fetal, em particular, meu mestrado, minha linha de pesquisa no doutorado, que esse último eu não concluí, mas foi sobre mortalidade materna e sempre foi sobre mortalidade materna e perinatal. Muitas vezes a gente acaba identificando situações onde você pode sim reduzir o número de mortes maternas com estratégias simples, a começar de um pré-natal bem feito, a começar de condições de vida e de saúde da população. Então, vamos juntos aí continuar essa batalha. Quando tiver mais informações que estejam relacionadas a coronavírus e gravidez, eu sempre vou postar tanto aqui nas minhas redes sociais, como também no site drglaucios.com.br/covid-19. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.